Os advérbios de frequência. Os advérbios de frequência são palavras que mudam o sentido do verbo e da frase como um todo. E é isso que nós vamos ver nessa aula. Nós temos aqui alguns exemplos. Geralmente eu tomo café da manhã às 7 horas. Geralmente é a nossa palavra de frequência, que tem o sentido de normalmente nessa frase. Ou então, outro exemplo, eu como melão frequentemente. Frequentemente é uma ação realizada com frequência, repetidamente. Ou o nosso último exemplo, às vezes eu tomo café com leite. Às vezes, algo que acontece de vez em quando. Aqui nós temos a escala dos advérbios de frequência. Temos as palavras que são bastante positivas, no sentido de ter uma frequência bastante alta, até palavras negativas, que a frequência é 0. Então, temos a palavra sempre, que é algo com uma frequência bastante alta, e vamos diminuindo. Quase sempre, geralmente, que, como eu disse, tem o mesmo significado de normalmente, às vezes ou de vez em quando, quase nunca ou raramente e nunca e jamais, que são frequências negativas, ou seja, a frequência é 0. E aqui nós temos um resumo da nossa escala de frequência. Lembrando que a palavra frequentemente é similar a sempre ou quase sempre. As palavras nunca e jamais são muito parecidas, mas o jamais é mais enfático, é um pouco mais forte que o nunca. Vamos ver alguns exemplos de como usar os advérbios de frequência. Eu sempre janto em casa. Normalmente, você cozinha sozinho. Ela quase sempre vai a um restaurante. Às vezes, eu almoço macarrão. Eu como sobremesa de vez em quando. Nós nunca tomamos leite. Você toma leite? Sempre. E a sua namorada? Jamais. Repare que os advérbios de frequência mudam a sua posição na frase. Eles podem aparecer no começo, como em normalmente você cozinha sozinho, no meio, como no primeiro exemplo, ou no final, como em eu como sobremesa de vez em quando. Os advérbios de frequência negativos, como nunca e jamais, têm uma posição fixa na frase. Eles vêm antes do verbo. Ou eles podem vir sozinhos, como nas respostas do último exemplo.
Agora, nós vamos ver outras expressões que também indicam frequência. A primeira é todos os dias ou todo dia. Como no exemplo, eu janto em casa todos os dias. Ou eu janto em casa todo dia. Nós temos as expressões todas as manhãs, todas as tardes e todas as noites. Como você cozinha todas as manhãs? Ou você cozinha todas as tardes? Ou todas as noites? Temos expressões que indicam a quantidade de vezes em um período de tempo, como 2 vezes por semana, 2 vezes por mês ou 2 vezes por ano. Ela come fora 2 vezes por semana, por exemplo. Temos as expressões que indicam um dia da semana, mas que acontece com frequência. Por exemplo, eu como sobremesa nos fins de semana, ou seja, todos os fins de semana. Ou eu como sobremesa nas sextas-feiras, que indica todas as sextas-feiras.